Ed Van Halen está mais uma vez fazendo um tratamento contra um câncer. É a respeito disso que eu vou falar nesse vídeo, além das minhas opiniões a respeito desse guitarrista espetacular. Presta atenção. Como é que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, mais uma vez o Ed Van Halen, agora aos 64 anos, está lutando contra um câncer. Infelizmente, mais uma vez, ele está lidando com um problema seríssimo de saúde. Inclusive, tem algumas informações que foram publicadas recentemente dizendo que ele tem viajado constantemente para a Alemanha, onde ele está fazendo uma sessão de radioterapia muito específica por conta de um câncer na garganta. Antes de eu continuar com esse papo, não esquece de fazer aqui a sua inscrição no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos bacanas. E infelizmente não é a primeira vez que ele lida com esse tipo de problema, né? O Ed Van Halen, para quem não sabe, ele sempre fumou uma barbaridade desde que era garoto. Ele começou a fumar quando tinha 12 anos de idade. Então, ele já teve um problema antes, que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí, junto com essas notícias a respeito dessa doença que ele está combatendo, começaram a surgir uns papos na internet dizendo que esse câncer foi causado pelo fato de que ele usava uma palheta de metal e que ele colocava sempre a palheta na boca na hora que estava tocando e não sei o que, blá blá blá, e que ele ficou durante 20 anos usando essa palheta. Uma bobagem absurda, e ainda tem gente débil mental que acredita nessa cascata. Isso é uma bobagem, isso é besteira. O cara tem um câncer porque ele fuma que nem um gambá e desde que era moleque. E você lembra, basicamente nos anos 2000, na década dos anos 2000, que o Ed Van Halen enfrentou uma série de problemas. Ele foi diagnosticado com câncer de língua, inclusive ele chegou a fazer uma cirurgia para retirar 1/3 da língua dele para poder resolver esse problema. E foi uma época, cara, que ele passou a beber mais do que nunca. Inclusive, tem algumas fotos dele durante aquela década que a imagem do cara era meio apavorante. Até que depois de algum tempo, assim, deram uma repaginada nele, depois da cirurgia, ele melhorou. Inclusive, eu vou colocar aqui agora, no exato momento, você vai comparar as fotos do Ed antes, durante o período em que ele estava com esse câncer de língua e depois. E veja que essa transformação ela aconteceu em um curto espaço de tempo. Agora foi revelado que ele vem tratando esse novo câncer agora na garganta de uma forma meio... Era até então um papo meio secreto. Ele vem fazendo esse tratamento já há 5 anos. E se você der uma olhada numa foto recente do Ed, a gente fica com a esperança de que o tratamento está dando certo, porque ele até que está com uma imagem bacana para quem está sofrendo de um câncer de garganta. E essa notícia, de uma certa forma, me acabou motivando a fazer esse vídeo, porque quem me acompanha desde os tempos em que eu escrevia lá no Yahoo, sempre quando surgiam essas notícias de que algum grande astro, algum grande músico estava doente, eu sempre escrevia alguns textos humildemente tentando homenagear as pessoas enquanto elas estavam vivas. Porque essa história de você ficar escrevendo texto, fazendo vídeo, depois que a pessoa morre, a não ser que seja uma morte repentina, evidentemente, mas você fazer isso depois que a pessoa morre,
Isso é muito fácil. O ideal é que você homenageie essas pessoas em vida. E de uma certa forma é um pouco isso que eu quero trazer nesse vídeo. E o Ed Van Halen é uma figura fundamental na história do rock em todos os tempos. Eu não vou conseguir transmitir aqui em vocês, em palavras, assim, o impacto que foi ouvir o LP de estreia do Van Halen em 1978. Inclusive, esse disco, ele saiu aqui em 1978, tanto que inclusive eu mesmo comprei o LP nessa época. Inclusive ele saiu pela gravadora Warner. Aqui, ó, esse é o primeiro disco do Van Halen, ó. Sensacional, álbum de estreia. E eu comprei esse disco logo quando ele saiu, porque a Warner era uma gravadora muito forte aqui no Brasil. Ela tinha entrado muito forte, com um esquema de distribuição bem profissa. Então não havia mais aquela defasagem de tempo entre um lançamento no exterior e aqui no Brasil. Então assim, eu não vou conseguir descrever para vocês o impacto que isso teve. Lembre-se que nós não tínhamos internet. Internet naquela época era papo de ficção científica. A gente, quando era garoto, nós estamos falando de segunda metade dos anos 70, nós íamos nas lojas de discos, e a maioria das lojas de discos ficavam em bairros, e normalmente junto com papelarias, que era o caso das duas lojas que tinham lá perto de casa. E a gente sempre ia até lá em busca de novidades, né? A gente juntava um dinheirinho e ia gastar em discos. E eu lembro que quando eu vi essa capa aqui, ó, eu fiquei muito curioso. E principalmente porque também na ficha de agradecimento estava o nome do Gene Simmons do Kiss. Eu falei, pô, deve ser uma banda de rock bem legal. E aí você compra o disco, aí você leva para casa, aí quando você coloca aquilo no que a gente chamava de vitrola, né, antigamente, que já começa com Running with the Devil, meu, o cérebro da gente começava a derreter e escorrer pelas orelhas. Porque a sequência do lado A desse disco era absurda. Era Running with the Devil, a Eruption, que é aquele solo espetacular, a versão de You Really Got Me do The Kinks, Ain't Talk About Love e I'm The One. Olha que sequência, cara. E esse disco causou uma sensação na gente que não dá para descrever. Era um som muito poderoso. E esse disco causou uma impressão tão forte na gente naquela época, 1978, que quando saiu o segundo disco, em 1979, o Van Halen 2, a gente deu uma brochada. Ficou um gosto de frustração meio na boca. Por quê? Porque esse disco era um disco um pouco mais pop, um pouco mais leve, ele era menos pesado, né, e menos impactante que o primeiro. E aí a gente, né, se bem que tem faixas geniais. Esse disco, na verdade, ele foi meio que ele foi meio revalorizado, vamos dizer assim, nos anos subsequentes, mas na época ele provocou um certo bode, assim. E evidentemente que depois, a maneira, mas o que era impressionante em tudo isso, além evidentemente de ser uma banda extremamente bem azeitada, era a maneira como o Ed Van Halen tocava guitarra. E aí, evidentemente, depois desse disco, eles retomaram aquela coisa do peso com esse aqui, com Women and Children First, lançaram uma obra-prima, para mim, minha opinião, que é Fair Warning, que é um disco meio experimental, muito legal. E aí depois eles soltaram, deixa eu ver aqui, soltaram o Diver Down, que eles deram uma pisada na bola nesse disco, porque esse disco tem um som bem magrinho. Então todo aquele peso dos discos anteriores aqui foi meio diluído. Inclusive foi a turnê desse disco que passou aqui pelo Brasil. Eu assisti no ginásio do Ibirapuera. Um negócio inacreditável, assim. É um show. Era uma das raras vezes em que você assistia uma banda internacional no auge, vamos dizer assim. Foi um show, inclusive com a abertura da Patrulha do Espaço, que fez também um show espetacular. Essa experiência de assistir o Van Halen ao vivo no ginásio do Ibirapuera, acho que foi em 1983 ou foi em 84, não vou lembrar agora. Foi uma experiência absolutamente transformadora para quem era jovem naquele tempo, né? E aí depois eles soltaram esse disco aqui, que é o 1984, que foi um disco que ampliou completamente o público do Van Halen, por conta do sucesso da Jump e até mesmo da I'll Wait, que chegou a tocar em rádio, mas assim, Jump, que tocou muito na rádio, fez com que um público que não tivesse a menor intimidade com o som do Van Halen passasse a gostar.
E aí, você sabe, evidentemente, que foi espetacular. E aí você sabe, evidentemente, que o David Lee Roth saiu, entrou o Sammy Hagar, que aí eles gravaram um disco que foi extremamente mais pop e radiofônico, que é o 5150. Depois teve o OU81-2, né? São discos bem legais. Esse aqui é o meu favorito da fase do com o Sammy Hagar, que é o Fuck, né? Todo mundo chama de Fuck. E aí depois eles já começaram a dar uma capengada, né, com o Balance, que é um disco razoável. E aí o Sammy Hagar saiu, entrou o Gary Cherone, que era o ex-vocalista do Extreme, e eles gravaram aquele disco pavoroso que é o Van Halen 3. Aliás, foi essa época, inclusive, que eu fiz uma entrevista com o Ed Van Halen, exatamente exclusivíssima. Entrevista esta que está disponível lá no meu grupo secreto do Facebook, só para os sócios. Aí se você quiser ser sócio e ler essa entrevista e assistir outros vídeos exclusivos, aquela coisa toda, você clica aqui no link que eu estou colocando aqui no vídeo e seja sócio e você tem acesso a esse material. E aí depois você sabe que o David Lee Roth, depois de muito tempo, voltou, fizeram turnê, aquela coisa toda, e lançaram inclusive um disco excelente, mas que pouca gente deu bola, que é o A Different Kind of True. Tá? Eles não deram muita bola para esse disco, que é uma vergonha, assim, porque o disco é muito legal. Mas enfim, essa história do Van Halen, e ao longo dos discos e dos shows, a genialidade do Ed Van Halen era uma coisa simplesmente inquestionável. E é exatamente essa maneira que o Ed encontrou para tocar guitarra, inclusive pegando elementos que de uma certa forma nem eram novidade, assim, né? Por exemplo, aquele lance do tapping, né? Aquela maneira percussiva de tocar, era uma técnica que o Ed Van Halen pegou, por exemplo, do Steve Hackett, do Genesis, do Jimmy Page. Tem uma música inclusive chamada Heartbreaker, por exemplo, que tem um solo no meio, que o Jimmy Page já usava essa técnica, o Alan Oldsworth usava também, o Harvey Mandel. Então, assim, não era uma técnica nova, mas a maneira como o Ed Van Halen incorporou isso dentro daquele som hard rock pesado, era uma coisa impressionante, assim, tinha uma assinatura dele ali que era simplesmente inquestionável. E esse foi apenas um dos elementos da renovação completa que o Ed Van Halen trouxe para a guitarra. Assim, ele mudou a linguagem, ele renovou a linguagem, ele criou uma linguagem nova, completamente brilhante. E assim como eu, por exemplo, eu comparo essa renovação da linguagem da guitarra do Ed Van Halen ao que o Jimi Hendrix fez, por exemplo, ao que o Yngwie Malmsteen fez, né? Se bem que o Yngwie Malmsteen, por exemplo, é um péssimo compositor, mas você não pode negar que o Malmsteen também renovou a linguagem da guitarra, pegando aquela influência do Rich Blackmore com a música erudita e tocando numa velocidade espantosa. Então são três guitarristas que realmente renovaram a linguagem da guitarra: Jimi Hendrix, Ed Van Halen e o Yngwie Malmsteen. Né? Ele mesmo me corrigiu, não é Yngwie Malmsteen, é Yngwie Malmsteen. E ainda mais, o Ed Van Halen, como ele era um cara muito fuçador de instrumento, ele mexeu em todas as guitarras dele no começo, criou aquela sonoridade única, trocava captador, mudava fiação, mudava captador de local. Ele fazia transformava as suas guitarras num verdadeiro Frankenstein. E isso dava ao instrumento dele uma personalidade única. Você conseguia distinguir o som do Ed Van Halen, mesmo que ele estivesse tocando numa galáxia muito distante. E ao mesmo tempo, a gente tinha a sensação, eu acho que a gente tem essa sensação ainda, cara, de que o Ed Van Halen é um cara de estrelismo zero, né? Eu, pelo menos na entrevista que eu fiz com ele, na época do Van Halen 3, a gente fez um bate-papo por telefone, eu fiquei com essa nítida sensação, assim, que é um cara que você poderia facilmente tomar uma cerveja com ele. Então ele sempre passou essa imagem de ser um cara meio desencanado, sabe? Do show business, dessa coisa de estrelismo. Tanto é verdade que ele gravou o solo do Beat It, do Michael Jackson, em troca praticamente de cerveja, né? Ele gravou praticamente de graça o solo. Inclusive ele gravou esse solo a pedido do Quincy Jones. Isso é uma história que eu vou contar ainda num vídeo futuro sobre curiosidades, assim. Mas enfim, ele é um cara completamente desencanado, e ele sempre, e é engraçado assim que pouca gente sabe, mas ele fez algumas incursões fora do Van Halen que pouca gente conhece. Por exemplo, tem uma música do Black Sabbath, tem por exemplo uma música do Black Sabbath naquele disco Cross Purpose chamado Evil Eye, que o riff foi composto pelo Ed Van Halen.
O nome dele só não foi creditado porque tinha um problema de direito autoral entre gravadoras diferentes. Ele não foi creditado por causa disso, mas o riff é dele. Por exemplo, tem na trilha sonora daquele filme Twisted, né? Que é sobre aquele furacão, aquela coisa toda, aquele tufão, furacão, ciclone, sei lá o quê. Tem uma faixa ali que é o Ed com o Alex Van Halen, que é o irmão dele. E eles tocam numa música chamada Respect the Wind. Ele chegou, inclusive, a fazer uma versão de If Six Was Nine, do Jimi Hendrix, num disco chamado The State of Things, de um amigo dele chamado David Garfield. Acho que David Garfield and Friends, mas era um amigo do cara. O cara topou fazer na boa isso. E pra você ter uma ideia de quanto ele era desencanado, o Ed Van Halen já fez música pra filme pornô. Meu amigo, em 2006, ele tem um amigo chamado, que é um diretor de filme pornô, chamado Michael Nin. E esse diretor estava fazendo um filme chamado Sacred Sin. E o Ed Van Halen chegou para ele e falou assim: você não quer que eu coloque 2 músicas aí nesse filme? Eu tenho 2 temas aqui que você pode aproveitar nesse filme. E ele fez, cara. Um tema chama Rise e o outro chama Catherine. E ele... Você vai, não sei se você vai conseguir encontrar esse filme por aí, mas tem esses 2 temas do Ed Van Halen. Antes de eu continuar com esse papo a respeito do Ed Van Halen, presta atenção nessa mensagem que eu tenho para você, principalmente você que é pai e mãe e está muito preocupado com a saúde dos seus filhos neste planeta cada vez mais lotado de lixo plástico. Presta atenção. Parece incrível, mas em pleno século XXI ainda temos que conscientizar as pessoas a respeito da maneira completamente errada que o plástico está sendo descartado na natureza justamente por essas mesmas pessoas. Para piorar, todo mundo ignora a urgência de uma política de reciclagem, não só de lixo plástico, mas de todos os outros tipos de lixo. E não me venha com esse papo de que você respeita coleta seletiva, porque ninguém faz isso. Eu aposto que você na sua casa não segue nada desse tipo de procedimento. Vai enganar outra pessoa. Eu tenho certeza absoluta que ninguém leva a sério isso na sua casa. Fala a verdade. É por essas e outras que a ONG Ambientalizando tem o meu total apoio e deve ter o seu também. O Ed Van Halen, inclusive, já entrou até no mundo do rap. Ele gravou em 2 faixas do LL Cool J, uma música chamada Not Leaving You Tonight, e a outra era We're the Greatest, de um disco do LL Cool J chamado Authentic. Nessas 2 faixas é o Ed Van Halen que toca. Sem contar aquela participação dele muito legal num episódio de Two and a Half Men, lembra? Ele fez o papel dele mesmo, ele até saindo acho que de um banheiro e tocando uma música, um riff de uma canção do disco daquela época, que era o A Different Kind of True. A música chamava As Is. Ele toca esse riff lá. Então não, cara, tranquilo, super sossegado. Então, meu amigo e minha amiga, esse vídeo aqui é apenas uma pequena homenagem, vamos dizer assim, a um cara simplesmente genial que realmente revolucionou a linguagem da guitarra e que hoje está se submetendo a mais um tratamento muito sério de saúde. Então, assim, obviamente que todos nós desejamos que ele melhore, que ele fique bem e que ele volte a tocar, né? Que a gente tá precisando de um belo som do Van Halen, mas eu acho que a banda acabou. Eu acho que não vai rolar mais não. Mas não importa, o importante é que o Ed volte, se recupere completamente e volte a fazer música. É isso que a gente torce. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o papo de hoje aqui no nosso canal do Regis Tadeu. Não esquece de fazer a sua inscrição, aquele blá blá blá, tudo que você já sabe. Visitar a nossa loja que tem uns produtos bacanas. E vamos continuar torcendo pela recuperação do Ed Van Halen. E na semana que vem eu volto aqui com mais um vídeo bacana pra vocês, tá bom? Um abração e até lá.